Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, nobres representantes do povo gaúcho. Não poderia deixar de registrar, neste dia 8 de agosto, em meu primeiro grande expediente, desde que assumi o mandato parlamentar, aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a minha homenagem à cidade em que nasci, a capital do Planalto Médio, município de Passo Fundo, que ontem completou 162 anos de história. É para mim uma grande honra e uma imensa responsabilidade vir a esta tribuna contar a história do nosso povo. E confesso que não é fácil vir aqui e recitar a epopeia de um povo grandioso como o passofundense, pois grandiosos são os feitos de todo o povo gaúcho. Em seus primórdios, apenas um pequeno povoamento, iniciado no ano de 1827, quando Manuel José das Neves, o Cabo Neves, ali se fixou com sua família, Passo Fundo experimentou, desde o começo, um crescimento vertiginoso. Já a 28 de maio de 1834, passou a condição de 4º distrito de Cruz Alta. Construída a primeira igreja, tomou fóruns de freguesia, em 26 de janeiro de 1847, e foi alçada, assim, ao status de vila, em 28 de janeiro de 1857, com sua emancipação do município de Cruz Alta, da qual fazia parte. Como se vê, meus caros, aos poucos a cidade já demonstrava sua vocação para a grandeza, para ser um ponto de convergência de todos que lá fazem parada. O dia de instalação da Câmara Municipal, que com orgulho integrei entre os anos de 2017 e 2018, quando fui vereador do município de Passo Fundo, ocorrida dia 7 de agosto de 1857, marca, para efeitos comemorativos, a data de fundação da cidade. Permitam-me, os colegas, falar um pouco mais do povo da minha terra, naquilo que considero uma de suas características principais, pois se há algo que notabiliza o passofundense desde a sua formação, é sua orientação à família, que jamais poderia ter me passado despercebida, sendo constitutiva da identidade do nosso povo, como é. O cronista e meu amigo pessoal Paulo Monteiro, membro da Academia Passofundense de Letras, no livro 150 Momentos Importantes da História de Passo Fundo, ressalta essa característica, a importância da família no povo de Passo Fundo, quando diz que as famílias, com tradição de colonização, descendentes de homens e mulheres que tinham desbravado os planaltos paranaenses. Os fundadores do município de Passo Fundo estavam amoldados à exploração do solo e das riquezas naturais, acostumados ao confronto com quem quer que fosse, índios ou espanhóis, aparentados entre si, todos carregavam em suas veias maior ou menor percentual de sangue indígena. Parece que a memória genética lhes assegurava a solidariedade tribal dos ancestrais nativos. Ameaçar a um desses pioneiros era provocar todos eles. E daí ressalta já uma outra característica do nosso povo, além da vida de família, sua bravura. Porque o gaúcho de Passo Fundo, como disse o saudoso Teixeirinha, músico que, embora não tendo nascido em nossa terra, lá fez sua morada, levando o nome de Passo Fundo para todo o Brasil, disse em sua música que gaúcho de Passo Fundo não dobra a esquina quando vê o berico. Daí o grande papel desempenhado pelos passofundenses em todos os momentos mais importantes, naqueles pontos de inflexão da história gaúcha, e não seria exagero dizer, da história brasileira. Certamente aqui alguns podem pensar, é um exagero? Que mania soberba de pensar fatos do mundo a partir da perspectiva desse longínquo município do norte gaúcho. Será que de fato assim tem tanta importância o município de Passo Fundo, nessa cidade localizada no Planalto Médio rio-grandense, que age como se fosse capital do mundo, como dizem alguns? Pois bem, meus caros deputados, não se trata de soberba ou arrogância, mas de orgulho e respeito pelos feitos dos filhos dessa terra. E se algum duvida que tantas epopeias possam ser evocadas pelos que nasceram na gigante do norte, apresentarei apenas alguns dados para que depois fiquem vossas excelências com as conclusões.
Foi no território passofundense que fizeram cruzados bandeirantes, já no século XVII, tendo a nossa cidade, meus amigos, como parada obrigatória e posto avançado do Império Português, que no combate contra os castelhanos e na ânsia de fazer avançar as fronteiras do Império, tinha na região de Passo Fundo um fortim contra os arrojos dos jesuítas e indígenas que vinham da província do Paraguai e buscavam fincar raízes no Planalto Médio. Poucos sabem que a grande obra dos jesuítas fincou raízes também em Passo Fundo, podendo a nossa cidade ser considerada a ponte entre o mundo português e o mundo jesuíta. A nossa região foi porta de entrada para as missões jesuíticas, construídas para conter o avanço paulista para o interior, pois, embora portugueses e jesuítas, no século XVII, estivessem unidos sob a dinastia filipina, de Felipe II de Espanha, ou Felipe III, ou Felipe IV, sabemos todos que há grandes diferenças entre os interesses e projetos dos portugueses, dos bandeirantes, para com os projetos dos jesuítas, dos castelhanos e mesmo dos indígenas. Reprisando, portanto, meus caros, aqui no sul rio-grandense, as distinções já da raça que haviam se dado com o clamor na independência portuguesa no ano de 1385, na Batalha de Aljubarrota, em que os portugueses se tornaram independentes do Reino de Castela. A região do Planalto Médio foi palco de duas reduções jesuíticas, a de São Carlos del Capí, onde hoje está situado o município de Carazinho, redução jesuítica fundada em 1631, e a redução jesuítica de Santa Teresa del Curiti, ou Santa Teresa de los Pinhales, dada a imponência dos pinheirais da nossa região, fundada essa redução jesuítica no território do atual município de Passo Fundo em 1632. A região, que era ocupada por índios das mais diversas etnias, caigangues, tapes e carijós, todos hostis entre si, foi desde cedo marcada pelo conflito entre índios que rejeitavam a conversão buscada pelos jesuítas e que queriam manter as suas crenças, entre os jesuítas e os indígenas catequizados que buscavam evitar os hostis indígenas e também os bandeirantes que queriam alargar as fronteiras do Império Português e entre os próprios bandeirantes que também, buscando aumentar o poderio do Império Português, mesmo que sem ter na liderança do Estado monárquico espanhol um rei português, dada a ausência do rei adormecido, aqui fazendo uma referência a Dom Sebastião, rei português falecido em 1578, em Marrocos, agiam como cruzados, os bandeirantes, expandindo as fronteiras do território português, e que futuramente seria o território brasileiro, no Rio Grande do Sul e também na região do Planalto Médio, tal qual outra hora fizeram os membros da Ordem de Cristo por Portugal e antes deles os templários também na Terra Santa. A mistura de etnias, culturas e religiões dava mostras que, embora marcado pelo conflito, o povo passofundense teve que, desde cedo, aprender a conviver com a divergência e a adversidade. Nunca houve para nós, desde os primórdios, outra opção que não a do consenso, a do perdão e a da amizade. A de aprender na marra que é melhor ceder para não brigar, convergir para crescer, unir forças para prosperar. Advém dessas experiências testadas pelo tempo outra grande virtude do passofundense, a solidariedade. Empatia é essa que se percebe no rosto de todo aquele passofundense que recebe o estrangeiro com um sorriso no rosto e um mate amargo bem cevado. Outro ponto histórico e de fundamental importância foi a inserção do gado em nossa região, trazido pelos jesuítas vindos da província do Paraguai, e que possibilitaram, sem o saber, o início da atividade econômica no norte gaúcho por meio da atividade pecuária. Tal iniciativa foi o que originou, por exemplo, inúmeras cidades, tal qual a Vacaria dos Pinhais, a atual cidade de Vacaria, e outras tantas, dada o imenso número de gado que existia na região e que se espalharam e procriaram-se pelos séculos, fazendo com que nós pudéssemos hoje nos tornar uma grande potência agrícola. Essas iniciativas no norte gaúcho fazem com que hoje Passo Fundo e a sua região sejam a menina dos olhos de ouro do agronegócio gaúcho, como atestam aqueles que veem os nossos campos verdejantes de soja ou as nossas coxilhas reluzentes como ouro de trigo. A Expo Direto, por exemplo,
uma das maiores feiras agrícolas da América, que situa-se na nossa região e que teve nas feiras da indústria e do agronegócio de Passo Fundo, as EFRICAS, a sua inspiração, é prova do valor da nossa gente. Seguindo na narrativa que destaca os feitos dos filhos da nossa terra ao longo da história, podemos observar que já na Guerra dos Farrapos, Passo Fundo desempenhou um papel importante, tendo Fagundes dos Reis se aliado aos farrapos, ainda que a maioria do nosso povo, principalmente aqueles ligados à família fundadora do Cabo Neves, tenham se aliado às forças do Império. Ali, a 12 de janeiro de 1839, no Passo do Pontão, cidade na qual, inclusive, nasceu a minha mãe, uma força imperial, da qual fazia parte muitos passofundenses e cruzaltenses, diga-se de passagem, guiados por Pinto Martins, batalhou contra a tropa dos lanceiros de Joaquim Teixeira Nunes, que foram derrotados pelas tropas passofundenses. Não menos importante, foi a passagem de outras lideranças revolucionárias pela cidade de Passo Fundo, como o do legendário líder Bento Gonçalves, que lá parou para consolidar uma divisão militar no norte, nos campos da Vacaria, porta de entrada para o Rio Grande, para quem vem de Santa Catarina, e Giuseppe Garibaldi, que, vindo para o Rio Grande com Anita Garibaldi e seu filho Menotti, fez pousada numa casa pertencente ao Cabo Neves, onde hoje localiza-se a Praça Tamandaré, com seus imponentes plátanos centenários, que ainda hoje lá se encontram, indiferentes ao tempo, firmes tal qual palanque, como se quisessem simbolizar a fibra e a bravura da nossa gente. Falava antes, meus caros, exatamente do papel histórico de Passo Fundo na consolidação de toda essa análise histórica do Brasil, e retratava a Batalha do Pulador como de fato que ela foi, a maior batalha campal da história brasileira. Isso poucas pessoas sabem, que esse feito, essa batalha, embora triste na história brasileira, se deu nos campos de Passo Fundo. Lutavam na época os maragatos federalistas de lenço vermelho contra os castilistas chimangos de lenço branco, adeptos do positivismo de Júlio de Castilhos, que foi o pai do corporativismo, que ainda, por muitas vezes, acabamos enfrentando mesmo nos dias de hoje, no Parlamento Gaúcho. Os maragatos parlamentaristas, uns a favor e adeptos de um parlamentarismo republicano, de uma república parlamentarista, outros adeptos a uma monarquia parlamentarista constitucionalista, enfim, mas todos eles favoráveis a uma maior autonomia federativa, não é à toa que se declaravam como federalistas, divergiam, por isso mesmo, do regime presidencialista autocrata de Júlio de Castilhos e de Floriano Peixoto. Pois, meus caros, foi em Passo Fundo que foi possível ver nitidamente as divergências entre as duas correntes políticas, pois a nossa cidade surgiu do seio da memorável Cruz Alta, terra natal dos chimangos Júlio de Castilhos, Firmino de Paula e Pinheiro Machado, tendo em Passo Fundo um baluarte também do positivismo castilhista na figura de homens como Gervásio Anes e Nicolau de Araújo Vergueiro, que opunham-se a fronteiriços ligados ao extinto Partido Liberal do Império, como Gumercindo Saraiva, general dos Maragatos, que participou do combate dos Campos do Pulador, em que se enfrentaram 1.600 maragatos, liderados por Gumercindo e Aparício Saraiva, Torquato Severo, Prestes Guimarães, esse nascido em Passo Fundo, e que lutavam com cavalaria e lança contra mais ou menos 3.000 homens das forças castilistas entrincheirados nos Campos do Pulador e que faziam parte dos exércitos legalistas de Firmino de Paula, de Pinheiro Machado e, por que não dizer também, de Manuel Nascimento Vargas, como aqui citou o deputado Paparico Bacchi, pai daquele que seria o futuro presidente da República, Getúlio Vargas. As corajosas forças dos maragatos, lideradas por Gumercindo, praticamente enfraquecidas, haja vista que estavam dormindo ao relento, sujeitas à fome e ao frio, já cansadas e desgastadas, depois de terem batido em retirada após a derrota no cerco da Lapa, que tenho certeza, se tivessem sido vitoriosas no Paraná, teriam chegado à capital da República e amarrado os cavalos em algum monumento da capital, talvez 40 anos antes de Getúlio Vargas, derrubando o regime autocrático de Floriano Peixoto e certamente também de Júlio de Castilhos, para que, com a dissolução da tirania, pudéssemos, de fato, viver a liberdade que ainda nos dias de hoje não estamos vivendo plenamente, dada as vicissitudes do presidencialismo que vigora até hoje. Golpe, tenho que ressaltar aqui, de 1889, que instaurou a República, que pôs fim ao Império e que ainda traz muitos males à nossa sociedade. E esses ideais de uma república parlamentarista que eram defendidas pelos maragatos que lutaram e que morreram nos Campos do Pulador, são os mesmos ideais que fazem parte
do ideário da social-democracia brasileira, ideário esse que é pregado pelo PSDB desde a sua fundação, em 1988, fazendo com que esse jovem parlamentar, que é líder da bancada do PSDB e presidente do partido, tenha ainda mais orgulho, sendo maragato federalista como sou, de defender as cores da social-democracia brasileira aqui no Parlamento Gaúcho, dada, como falei, as afinidades dos dois ideários. Aqueles que hoje forem visitar os campos do Pulador, com certeza encontrarão, se procurarem com paciência, resquícios da batalha em que tombaram 1000 homens, isso mesmo, 1000 homens, um pedaço de lança-aqui, um cartucho de bala colar, uma ossada de um valente que deu sua vida por acreditar em ideais, reflexo das mais de 8 horas de batalha entre chimangos e maragatos, que fazem com que aqueles que percorram os varzedos e banhados, cedo pela manhã ou tarde da noite, possam, como dizem os antigos, ouvir os ecos de batalha e o grito dos tauras das nossas históricas e legendárias batalhas, da velha raça suprema, que tiveram como lema a glória de ser valentes. Esses fatos, meus caros deputados, marcam de forma indelével os traços dos passofundenses. A nossa cidade, do mais nobre gauchismo, palanque do nativismo, encravado bem no fundo dos nossos corações e que nos fez povo heróico e legendário, autor de 1000 glórias do novo mundo que brotaram dos nossos potreiros e coxilhas. Meu Passo Fundo, posto avançado da pátria, plantado em rincão distante do Brasil, sim, velho pouso bandeirante, e por isso o nome da cidade, Passo Fundo, destemerosa comuna de incomparáveis façanhas, que foi ponte entre as campanhas de guerra nas primitivas conquistas, onde os tropeiros paulistas cruzaram ditando leis. Rincão nascido como a esperança para eternizar a lembrança de nomes como Fagundes dos Reis, por exemplo. Hoje, cada vez que piso no solo da nossa querida Passo Fundo, onde já fez parada grandes nomes como Jaime Caetano Brau, que lá morou, embora lá não tenha nascido, e que, tendo estudado no Colégio Marista Conceição, deu início à sua carreira poética lá, na cidade de Passo Fundo, meu peito, confesso, sente uma estranha pungência, uma velha reminiscência de outras horas, de outros dias, campechanas alegrias santificadas na ausência. Mas, meus amigos, tenho que dizer que foi também de Passo Fundo, elevada à dignidade de cidade, a 10 de abril de 1891, que saiu Prestes Guimarães, o primeiro vice-presidente da província durante a presidência de Gaspar Silveira Martins, membro do Partido Libertador. Já no século XX, mais um episódio memorável para a cidade de Passo Fundo, pois no ano de 1963, o ex-guerrilheiro e então secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, Luiz Carlos Prestes, anunciou um comício em Passo Fundo. Contemplando esse episódio, percebemos que não é de hoje a fama de escorraçar aqueles que consideramos como demagógicos. Esse trabalho do povo passofundense se equipara à oposição que fizemos no ano passado a um comício, a nosso viés e a nossa vista, contrário à lei, do ex-presidente Lula. E isso faz parte da tradição de Passo Fundo. Na ocasião em que o comunista Prestes quis atuar em Passo Fundo, uniram-se brigadianos, padres, irmãos maristas e lideranças políticas republicanas em torno ao propósito de expulsar dali o propagandista de um regime totalitário e genocida. Senhora Presidente, eu solicito que me seja acrescido um tempo de liderança, por favor. Colocando para correr dali aquele, muito obrigado, cavaleiro escarlate do apocalipse fraudulento ao cunhado de cavaleiro da esperança, como era Luiz Carlos Prestes. Seu mundo, melhor o sabemos, tinha se tornado uma realidade muito distante e diferente daquilo que ele sonhava para o Brasil, lá nos gulags da Sibéria, tão bem retratados na obra do arquipélago Gulag, em que muitos Fs podem retratar as misérias daqueles que foram vitimados pela fome e pela febre, pelo frio e pelo fuzil. Graças a Deus, nos levantamos contra esses tiranos, honrando a história dos nossos ancestrais, que nunca calaram ante a injustiça, a violência gratuita, a corrupção e a falta de ética. Ainda no estourar da insurreição militar de abril de 64, para evitar ser deposto por forças leais a Jango, que se articulavam na capital, o governador Ildo Meneghetti saiu de Porto Alegre e, indo até a capital do Planalto Médio, fez de Passo Fundo a capital do Estado, mesmo que por 4 dias. Sabia ele, tal qual sabiam os bandeirantes de outrora, que a nossa cidade sempre foi e será um fortim para acolher e resistir,
um porto seguro para abrigar e proteger todos os justos que lá se achegam e que depois, aquerenciados, muitas vezes já não querem mais sair, portanto, deitando raízes na capital do Norte. Mas falemos, meus amigos, de assuntos mais amenos, pois este é um dia de festa. Para celebrar o aniversário da nossa terra, sei bem que os fatos históricos que narrei servirão para que todos possam compreender de onde vem o atual sucesso e pujança da nossa cidade. Como falei no início da minha fala, não se trata de soberba, mas de orgulho pelo nosso passado e esperança em nosso futuro. Falemos da bela Catedral de Passo Fundo, que começou com uma simples capela, em frente à agência dos Correios, dedicada à padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição. Discorremos também sobre a procissão de São Miguel e a histórica capela de São Miguel, construída com o suor dos soldados negros, sobreviventes da Guerra do Paraguai, que lá foram lutar juntamente com tantos passofundenses para defender a pátria e que, voltando aqueles pagos, ergueram a capela para pagar a promessa a Deus e ao arcanjo que os protegeu e os trouxe para casa, são e salvos, lá nos idos de 1870. E quem não conhece, também aqui falando da história de Passo Fundo, a Praça da Cuia, imortalizada no quadro humorístico de Chico Anísio, na personagem Salomé de Passo Fundo, outro símbolo também da nossa cidade. Por que não falar de Passo Fundo no seu aspecto relacionado ao esporte? Terra do campeão do mundo, Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Terra dos ilustres atletas do vôlei do Brasil, Gustavo Endres e seu irmão Murilo, melhor jogador do mundo em 2010 e melhor jogador das Olimpíadas de Londres em 2012. Meus caros, mas não se reduzem ao esporte, às glórias de Passo Fundo? Falemos de Passo Fundo, declarada capital nacional da literatura, que realiza todo o ano as Jornadas Nacionais de Literatura e que tem uma das mais pujantes academias municipais de letras do Estado e do país. Por que não falar do Festival Internacional do Folclore de Passo Fundo, que reúne pessoas dos mais diversos locais do mundo e que, juntamente, como falei anteriormente, com o Festival de Folclore de Nova Petrópolis, cidade do meu amigo deputado Elton Weber, tornam o Rio Grande do Sul um lugar aberto às múltiplas culturas e à diversidade. E por que não falar também das inúmeras obras artísticas do imortal Teixeirinha, que tanto cantou Passo Fundo em suas letras. Tudo isso, certamente, é motivo de orgulho para nós. Também não poderia deixar de mencionar aqui todos os órgãos de comunicação de Passo Fundo que fazem e fizeram história, a começar pela Rádio Uirapuru, do amigo Jerônimo Fragomeni, pela Rádio Planalto, pertencente à Diocese de Passo Fundo, a qual meu pai teve a honra de trabalhar por longos anos, também a Rádio Diário da Manhã, da querida amiga Janesca Martins Pinto, também o Jornal Nacional, do nosso querido Múcio de Castro, enfim, tantas e ilustres figuras. Além da cultura, também tenho aqui que fazer uma referência à agricultura, além da comunicação de palavras, a de pão, pois, como disse o próprio Teixeirinha, Passo Fundo é a terra do trigo. É ali, naqueles pagos, que está sediada uma das maiores e mais importantes unidades de pesquisa agrícola do país, a Embrapa Trigo, ali estabelecida desde 73. E aqui aproveito para carinhosamente saudar todos os produtores, pequenos e grandes, de milho, trigo, soja e leite, responsáveis também por vultuosas parcelas do saldo positivo da nossa balança comercial. Por falar em comércio, olhemos um pouco para ele na nossa cidade. Além dos diversos shopping centers que temos em Passo Fundo, um deles inaugurado no ano passado, que não deixam nada a dever aos grandes shoppings do país, não poderíamos deixar de recordar também da Rua Moron, da Rua Independência, da Avenida Presidente Vargas e principalmente da Avenida Brasil, que leva o nome do nosso país e é o coração da nossa cidade. Seria uma indelicadeza deixar de recordar também algumas das empresas de nosso chão, que tanto contribuem para a vida não apenas das famílias passofundenses, mas também das gaúchas, como é o caso das famílias Graziotin, da Farmácia São João e a importância que ela tem no cenário econômico gaúcho brasileiro, da Comercial Zafari, da rede Compre Bem, de supermercados, da JR, entre tantos outros. E o que dizer, afinal, como tantos deputados aqui que me precederam falaram, da nossa rede de hospitais? Em sua centenária vocação de serviço no cuidado dos doentes, Passo Fundo possui a segunda maior rede de hospitais do Estado, tendo nos hospitais São Vicente de Paulo e no antigo Hospital da Cidade, atual Hospital de Clínicas,
o terceiro PIB médico do sul do Brasil, ficando atrás apenas de cidades como Curitiba e Porto Alegre, atendendo não apenas a população do município e tampouco apenas a do estado, mas estendendo a sua mão amiga de bom samaritano também àquelas pessoas, e solicito que me seja acrescido mais um tempo de liderança para que possa concluir a minha exposição, também aquelas pessoas necessitadas que acorrem aos seus cuidados, vindas de fora do estado e de outros rincões do país e que vêm a Passo Fundo para se tratar. É claro que para atender a todas essas pessoas é preciso formar bons prestadores de serviço, é preciso ter zelo pela docência e pela arte de ensinar aos outros, passando o conhecimento adiante. Não é à toa que, sendo filho de professora, tornei-me também, em Passo Fundo, professor universitário, com muito orgulho. E por isso não poderia deixar de mencionar aqui um elogio às nossas instituições de ensino, à UPF, à Anhanguera, à IMED, às faculdades João Paulo II, faculdades essas que tive a alegria de ministrar as disciplinas de Direito Constitucional por longos anos, mesmo sendo tão jovem, e que, portanto, faço aqui também questão de recordar os colégios de nossa cidade, o Colégio Notre Dame, o Colégio Garra, o Colégio Enave, o Bom Conselho, o Instituto Metodista, o IE, o Enave, enfim, tantos outros que são de fundamental importância, como o próprio Colégio Fagundes dos Reis, o qual tive a honra de estudar, para a história de Passo Fundo e dos concidadãos da nossa região. São muitos os motivos, como todos podem ver, para se ter orgulho de Passo Fundo. E seria, no findar aqui das minhas palavras, em vão, querer esgotá-los numa fala que, embora curta, um pouco longa talvez, para aqueles que não conheçam Passo Fundo, não pode esgotar todas as virtudes do nosso povo. De todo modo, este humilde cidadão não poderia deixar de prestar essa singela homenagem a uma cidade que, coroada por tantas glórias e ainda destinada a muito mais, continua a crescer e trilhar os rumos do desenvolvimento, capital do Planalto Médio e, portanto, situada na região denominada da produção, setor celeiro do país. Viva Passo Fundo pelos seus 162 anos, vida longa à nossa cidade, que Deus abençoe todos os passofundenses e o povo do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.